Olá, meu amigo candidato, candidata que está se preparando para o concurso público do Guarujá, São Paulo, para os cargos de inspetor de aluno e secretário de escola. Hoje é dia de revisão. Hoje é dia da gente indicar para você quais são aqueles artigos de lei que são as nossas apostas, que é aquilo que a gente imagina que eles vão pedir na sua prova, não é? Alessandro, é certeza que isso vai cair? Não, não é certeza, mas a chance é muito grande. Alessandro, como é que você sabe? Porque nós verificamos as provas anteriores dessa banca responsável pela aplicação da prova do Guarujá e, portanto, a gente tem uma ideia daquilo que ela vem cobrando com uma certa frequência no que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal. Lembrando, mais uma vez, para você que ainda não adquiriu o nosso material de legislação educacional, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e adquira. Aqueles que estão adquirindo, que adquiriram o nosso material, estão gostando, por quê? Porque o material é específico. Ele direciona você naquilo que realmente importa e tem muitas questões para você resolver. Mas dá tempo, Alessandro? A gente está aí há 12 dias da prova, dá tempo. Se você correr, dá tempo de você se preparar e gabaritar as questões de legislação educacional. Então, sem mais delongas, vamos lá. Nós vamos fazer dois vídeos, são duas revisões, duas indicações daquilo que pode ser objeto na sua prova. Hoje nós vamos fazer dos artigos que podem cair na sua prova referente à Constituição Federal. E na próxima semana nós faremos aqueles artigos mais importantes que podem ser cobrados na sua prova de Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos fazer esse intervalo entre um e outro para que você possa ter tempo de estudá-los, não é? E para que você possa se preparar da melhor forma possível. E isso acaba ficando bastante fresquinho na sua cabeça, tendo em vista que a prova vai acontecer aí no dia 6 de novembro, ou seja, daqui a 12 ou 13 dias, mais ou menos. Portanto, é hora de acelerar. Se você quer passar, meu amigo, acelera, porque esse concurso, pelo que tudo indica, ele vai ser bastante concorrido. E lembre-se, uma frase que eu gosto muito de dizer: em concurso público, a regra é reprovar. A exceção é a aprovação. Então você tem que estudar, você tem que batalhar para que você não faça parte da regra, mas que você seja a exceção. Ok? Vamos lá então? Artigos mais importantes da Constituição Federal, que está lá no nosso material, hein? Quem não adquiriu, vai lá, adquira, eu tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, começando pelo artigo 5º. Eu quero dizer para vocês é o seguinte: Alessandro, o que cai do artigo 5º? Meu amigo, infelizmente ou felizmente, todos os incisos do artigo 5º da Constituição Federal são importantes. Você pode observar lá no nosso material que nós damos destaques a mais de 90% deles. Por quê? Porque todos aqueles incisos já foram objeto de prova, já caíram anteriormente. E por que eles são importantes? Porque eles tratam dos direitos fundamentais. E direito fundamental é aquele direito irrenunciável, é aquele direito inerente ao próprio ser humano. E o ser humano não pode abrir mão, o cidadão não pode abrir mão dos direitos que lhes foram conferidos, os direitos fundamentais. É por isso que eles são muito importantes e é por isso que eles são bastante cobrados nas provas de concurso público. Mas, Alessandro, não tem um ou outro que você pode indicar que pode cair, que não pode cair? O que nós fizemos? Nós fizemos um apanhado dessa banca responsável pelo concurso aí do Guarujá, no que ela pediu de artigo 5º nas últimas provas. Então eu vou passar para vocês aqui, mas vejam bem, não se atenham somente a esses incisos que eu vou dizer para você, tá? Todo o artigo 5º deve ser estudado com muita atenção, porque o artigo 5º, com toda a certeza do mundo, vai ser cobrado na sua prova. Nós só não sabemos quais incisos serão cobrados, mas que o artigo 5º vai ser cobrado, isso não tenha dúvida. Estão me ligando uma hora dessa, eu vou recusar aqui. Então vamos lá, pessoal. O vídeo é amador, tá? Mas o conteúdo é bacana e eu posso garantir para vocês que assistam até o final. Vai ser muito importante para você essas dicas que a gente vai passar. Então vamos lá. Alessandro, do que trata o artigo 5º? Dos direitos fundamentais. Como eu disse, daqueles direitos inerentes à própria condição humana. E o caput do artigo, ou seja,
cabeça do artigo, o início do artigo diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e à propriedade. Pessoal, se o caput desse artigo cair na prova, de que jeito que ele vai cair? Ele vai pedir o seguinte, que esses direitos, eles são reservados apenas aos brasileiros e não aos estrangeiros. Já foi cobrado dessa forma, tá? Dizendo que os estrangeiros não se enquadram aqui nesses direitos do artigo 5º. Mentira, tá? Fique muito atento a isso, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. O que já foi objeto de cobrança na prova, nas últimas provas a respeito do artigo 5º dessa banca, especificamente da prova do Guarujá? O inciso 2, que eu vou ler para vocês aqui, ó. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Pessoal, isso aqui foi cobrado da seguinte forma. Eles trocaram senão em virtude de lei por em virtude de decreto. Isso pode acontecer, tá? Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Eles podem colocar lá em virtude de decreto, em virtude de lei complementar, em virtude de portaria, em virtude de qualquer outra coisa. Não, é em virtude de lei, ok? Muita atenção, já foi objeto de cobrança na última prova dessa banca. E um outro inciso que também foi objeto de cobrança e é muito importante você saber. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Como que essa questão caiu? De que forma ela caiu? Ela caiu que dizia o seguinte, é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. Está errado. É sendo vedado, proibido o anonimato. Preste muita atenção nesse inciso que já foi objeto de cobrança em provas anteriores. O inciso 6, também bastante importante, já caiu. Estou passando para vocês aqui aqueles incisos, pessoal, que eles são bastante cobrados, que comumente acaba aparecendo nas provas aí, sobretudo naquelas provas onde se exige o ensino médio, que é o caso de inspetor de aluno e secretário escolar. O inciso 6 diz o seguinte, ó, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Isso foi cobrado na sua literalidade e você precisa decorar isso, porque aonde que a banca pega? Se a banca eventualmente vier cobrar esse inciso, ela diz o seguinte, que a proteção aos locais de culto e às suas liturgias não configura como um direito individual, tá? Portanto, muita atenção. É um direito individual. A liberdade de crença, de religião, tá? E a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Pessoal, o parágrafo 1º do artigo 5º. Recomendo que vocês estudem. É um parágrafo bastante importante, pode ser que seja objeto na sua prova. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ou seja, lembra que eu falei no início que os direitos fundamentais são aqueles direitos inerentes à própria condição humana, aqueles direitos irrenunciáveis, aqueles direitos que fazem parte da própria condição de cidadão perante o Estado? Então, eles possuem aplicabilidade imediata, ou seja, eles não dependem de regulamentação. Esses direitos do artigo 5º não dependem de nenhum tipo de norma posterior que venha regulamentar a sua aplicabilidade, ok? Pode ser que isso seja objeto. Artigo 37 da Constituição Federal, onde trata da administração pública. Alessandro, será que o 37 cai? Meu amigo, eu tenho certeza. O artigo 37 da Constituição Federal trata da administração pública. Nós fizemos até um vídeo recentemente acerca do artigo 37, onde diz que a administração pública tem como princípios, lembra do LIMP? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Isso é batata. Todas as vezes em que o edital traz o artigo 37 da Constituição, o artigo referente à administração pública,
Pessoal, decorem o LIMP, decorem a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, porque isso despenca, cai demais nas provas, ok? E eu acredito que não vai ser diferente na sua. O parágrafo 4º do artigo 37, eu também separei ele aqui porque eu julgo um artigo bastante importante. Já foi muito cobrado, está sendo cobrado nessas provas mais recentes e eu recomendo que você estude o parágrafo 4º do artigo 37. Ele é bem recorrente, olha só. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Alessandro, o que significa isso? Significa o seguinte, vamos imaginar que você passou no concurso público, você tomou posse e você se tornou um funcionário público estável, né? Um funcionário público que já cumpriu os 3 anos de estágio probatório e ganhou a sua estabilidade. E você, digamos que comete lá, eventualmente, um ato que configure improbidade administrativa. A improbidade administrativa, ela tem como sanção, ou seja, ela tem como punição para você, funcionário público que comete uma improbidade administrativa, a suspensão dos direitos políticos. Seus direitos políticos serão suspensos, a perda da função pública, ou seja, você vai ser exonerado, você não vai mais gozar daquela condição de funcionário público, a indisponibilidade dos bens, os seus bens ficarão indisponíveis, serão bloqueados para que haja o ressarcimento e, obviamente, aqui no final, e o ressarcimento ao erário, tá? Este parágrafo 4º do artigo 37 costuma ser muito recorrente nas provas de Direito Constitucional, de Constituição Federal, cujo requisito é o ensino médio. Tá? O parágrafo 13 do artigo 37 também, pessoal, muita atenção porque ele é bastante importante. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, ó, ele quer dizer, vamos imaginar que você sofreu um acidente de trabalho ou coisa assim, você precisou ser afastado e depois que você se recuperou, você vai retomar ao serviço público, né? Você vai voltar a fazer aquilo que você fazia. Mas vamos imaginar que por conta de alguma sequela, alguma deficiência ou algo nesse sentido, você não pode voltar para o cargo que você exercia anteriormente. O que o artigo aqui diz? Que você será readaptado, poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido. Ou seja, o Estado não pode colocar você para desempenhar um cargo em que você não tenha capacidade física ou mental para poder exercê-lo, ok? Você vai ser readaptado numa outra função compatível com aquilo que você sofreu. E desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigido para tal, ok? Esse artigo, parágrafo 13, ele costuma ser bastante cobrado. Vamos lá para mais um. Vamos falar agora dos servidores públicos, artigo 39 da Constituição. Desculpa, o 39 não. Nós vamos para o 41 da Constituição Federal. Alessandro, o 41 é importante tanto quanto o 37. O 41 e o 37, pessoal, são campeões nos concursos públicos que pedem a Constituição Federal. O que ele diz o 41? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Isso também já foi objeto de um vídeo nosso aí do canal, tá? Portanto, quem não é inscrito ainda se inscreva, porque tem muita informação que para você que não é inscrito você está perdendo.
Para esse concurso que você vai fazer do Guarujá, é muito importante que você se inscreva para você acompanhar essas dicas, esses vídeos que a gente posta aí. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Aqui já é objeto de questão. Por quê? Porque a banca coloca 2 anos. Porque antigamente eram 2 anos, mas isso passou para 3 anos. Então a banca imagina que algum desligado aí, algum desinformado, é 2 anos. Eu lembro que quando diziam que era 2. Era 2. Agora é 3. São 3, ok? Ganha estabilidade após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Portanto, pessoal, se houver alguma questão envolvendo o artigo 41, qual é o principal termo, qual é o foco, na onde você tem que se ater? Nos 3 anos. Porque a banca pode jogar que são estáveis após 2 anos. Os funcionários efetivos em virtude de concurso público, de nomeação em concurso público. 3 anos, ok? E não se fala mais nisso. Vamos lá, mais um. Artigo 205. Esse artigo 205 também é outro. Você não pode correr o risco de estudar tudo e não estudar o 205. Por que, Alessandro? Porque o artigo 205 da Constituição Federal, ele trata justamente da educação, que é o quê? É o ramo no qual você vai prestar o concurso público. Você vai fazer para inspetor de alunos, ou você vai fazer para secretário de escola, para secretário escolar, desculpe, e não vai estudar os artigos referentes à educação na Constituição Federal, é suicídio. Portanto, 205. Gente, o 205 ele costuma cair bastante, tanto quanto o 206. 206 eu já vou falar dele, mas olha o 205. A educação é o direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Como que a banca costuma cobrar o artigo 205? Na sua literalidade. O que é literalidade? É da forma como está escrito. Tá? Então, a banca pode colocar que é dever só da família ou que é dever só do Estado. Não, é dever de ambos, da família e do Estado. Ok? Recomendo um estudo bastante aprofundado no texto, somente no texto do artigo 205. O 206, pessoal, eu até coloquei lá no nosso material de legislação educacional. O 206 da Constituição, ele trata dos princípios, aqueles princípios que regem a educação. Olha só o 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Portanto, o princípio é uma coisa que cai muito, despenca, cai demais em provas envolvendo a área da educação. Você não pode deixar de estudar. São bastante princípios, são 8 no total, são 8. Mas não é difícil de você decorá-los, né? Você pode até não decorar tudo, mas pelo menos você vai ter uma ideia, porque a banca costuma fazer o quê? Ela coloca 2 ou 3 princípios, depois ela coloca um que não é princípio e alega que aquilo é princípio. Então você tem que estar bastante familiarizado com o 206, tá, pessoal? Recomendo que você estude demais. O 206 é quase certo que ele cai. Desculpe, pessoal, eu falei que tinha 8 princípios, tem 9. Tem 9. Por quê? Porque, inclusive, ó, lá no nosso material já tem alteração recente. Na verdade, não é nem alteração, foi uma inclusão. Foi incluído um novo princípio. Então, não são 8, são 9, tá? Perdão. É que esse vídeo não é editado, porque eu não vou editar o vídeo. Fica uma coisa assim muito artificial, muito falsa. Eu gosto de falar com os nossos candidatos de forma franca, de forma bastante legítima, bastante sem edição, sem aquela coisa, tá? Olha, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Eu acredito que isso vai ser pedido. Por que eu acredito que isso vai ser pedido? Porque é uma inclusão nova, tá? Lá no nosso material está até destacado, alteração recente. Por quê? Porque ele foi incluído recentemente na Constituição Federal. Então, dê bastante atenção aí para o inciso 9, ok? O 208
também é muito cobrado. Esses artigos que eu estou passando para vocês, pessoal, vocês não podem de jeito nenhum cometer o erro de estudar e não dar ênfase para esses artigos, porque são artigos extremamente importantes para você que vai fazer prova na área de educação. Olha lá o 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... E daí ele traz, aqui sim, ele traz 7 incisos, que você precisa saber esses 7 para que não incorra em erro na hora da prova. Alessandro, e desses 7, qual que é o mais importante? Todos são importantes, mas aquele que é mais importante, que pode ser que se pedir, vai pedir. Eu aposto muito no inciso 1, onde trata da educação básica, que ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. A banca gosta muito de número, tá, pessoal? Então, dos 4 aos 17 anos de idade. O inciso 3, que eu também acho muito importante, ó, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. O que a banca faz? Ela coloca obrigatoriamente, não é obrigatório, preferencialmente, ok? O quarto, educação infantil, em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade, a banca coloca 4, coloca 6, coloca 7, mas são 5 anos de idade. E o parágrafo primeiro? O parágrafo primeiro, pessoal, tem caído demais. Eu tenho visto isso ser cobrado não só em prova que exige ensino médio, mas também que exige ensino superior, dizendo que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, ele é direito público subjetivo. Está lá no parágrafo primeiro do artigo 208. Também ele está destacado lá no nosso material, tá? Porque isso aqui que eu estou usando, pessoal, eu extraí lá do nosso material. Esse material que você comprou. E se não comprou ainda, pode comprar, porque ele é baratinho, ele é de graça, praticamente de graça, para o conteúdo que ele oferece. Então, o que a banca gosta de fazer? Dizer que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público objetivo. Não é. É subjetivo. Facinho de decorar, não é? Direito público subjetivo. Vamos lá, mais um artigo aqui que pode ser objeto de cobrança aí na sua prova. O parágrafo 1º do artigo 210 da Constituição. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O que a banca faz? Coloca que é obrigatório. E não é obrigatório. O ensino religioso é de matrícula facultativa, ok? Também está destacado lá. Vamos lá, mais um aqui, 212. 212 já caiu em prova mais de uma vez, portanto ele pode cair de novo. Muita atenção ao 212. A União aplicará anualmente nunca menos que 18% e os estados, Distrito Federal e município, 25% no mínimo da receita resultante dos impostos. Tem mais aqui, mas para concurso do ensino médio, até aqui, até impostos já basta. Então, o que isso significa? Que a União, de tudo que arrecada em impostos, né, anualmente, ela deve aplicar no mínimo 18% em educação. E o Estado, Distrito Federal e município, 25%. Guardem esses números, ok, pessoal? E o artigo 227. Por que o artigo 227? Ele trata da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Isso, pessoal, a gente vai ver lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai ser o objeto de um outro vídeo na próxima semana. Recomendo que você se inscreva, ative o sininho para você ser avisado. Mas aqui na Constituição Federal, o 227, ele é cobrado. Vamos fazer a leitura e eu já falo como ele é cobrado. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Lá no nosso material tem a indicação dizendo que esse 227 cai muito. E como é que ele cai? Mais uma vez, assim como o artigo anterior que a gente comentou,
A banca inverte. Ela coloca aqui, é dever da família, da sociedade e do Estado. O que ela pode fazer? Ela pode dizer que é dever somente da sociedade, ou dever somente do Estado, ou dever somente da família. Assegurar a criança, ao jovem, ao adolescente, proteção total. Então, aqui no 227 é dever dos três, família, sociedade e Estado. Guarde isso. E finalmente, pessoal, né, para esse vídeo não ficar tão longo, eu peguei os artigos que eu julgo bastante importante. Todo aquele nosso material é importante, tá? Tudo que está lá são indicações de concursos anteriores, do que caiu anteriormente e do que pode ser objeto de cobrança nessa prova sua. Nesse vídeo de hoje a gente separou o supra-sumo, aquilo que é quase certo que caia, ok? Mas você tem que estudar pelo nosso material, que lá sim você vai muito bem preparado para essa prova. Então, finalmente, o artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Qual é a legislação especial? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que o 228 aqui diz? O que é penalmente imputável? Os menores de 18 anos, eles não respondem por crime. O menor de 18 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não comete crime, seja lá qual for. Ele não comete crime, ele comete ato infracional, ok? Então, o que o 228 nos traz é o seguinte, que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Guarde isso para sua prova, ok? Pessoal, é isso. Eu trouxe hoje para vocês esses artigos, como eu já disse, são artigos que eu julgo bastante importante, você tem que estudá-los. Não dá para você conceber um candidato que vai para uma prova da área da educação sem estudar muito esses artigos que nós trouxemos hoje, porque são artigos com muita chance de cair, ok? E para você que está acompanhando esse nosso vídeo, eu tenho certeza que você vai se dar bem. No início da próxima semana, eu vou fazer um outro vídeo voltado para os artigos importantes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, Alessandro, você já tem feito vídeos aí no seu canal tratando dos artigos importantes? Sim, mas isso que eu estou trazendo hoje para você e que eu vou trazer na próxima semana são aqueles artigos que aparecem muito, mas muito mesmo nos concursos e que a gente tem aí quase que certeza que eles serão pedidos, ok? Pessoal, valeu para quem ficou até o final. Tá? Aguardo vocês até o próximo vídeo, na próxima semana, para a gente tratar de Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje foi de Direito Constitucional, tenho certeza que você vai sair bem. Na próxima semana vai ser de ECA e eu tenho certeza que você vai assistir para poder detonar na prova de inspetor de alunos ou secretário escolar da Prefeitura de Guarujá. Valeu? Mais uma vez, quem não adquiriu o nosso material, vou deixar aqui na descrição do vídeo, hein? Adquira, vale muito a pena. Quem comprou, gostou. Valeu, um abraço, tchau, até a próxima.